E o destaque, quando chamei o meu amigo Samuel Venâncio, foi expectativa, presença do Ronaldo, estreia no Mineiro, transferban. Conta essa história aí, Samuel, boa noite. Pois é, Romano, boa noite para os amigos ligados aqui na grande resenha esportiva da Itatiaia, 7h37. Um abração para todo mundo que está acompanhando também pela live da Itatiaia no canal oficial do YouTube. Começando a semana de estreia e com muita coisa para fazer e muita expectativa em cima de tudo que vai acontecer, principalmente amanhã. Porque o Cruzeiro, ele está treinando nos últimos dias com o técnico Paulo Pessolano. Ontem trouxemos a equipe base que ele pode colocar em campo, mas claro que tudo isso ele precisa de ter a garantia de que os reforços serão registrados no BID da CBF. O prazo até terça-feira, 7 horas da noite. Agora, o prazo para ser amanhã é que tem que pagar a dívida. O Cruzeiro passou os últimos dias negociando, conversando com os clubes, tem toda uma parte burocrática para ser rompida, mas a expectativa é de que nesta segunda-feira a gente tenha novidade quanto a esta situação. O Ronaldo, ele, desde aquela entrevista, ele falou que essas dívidas de transferban não tem como ignorá-las, e que o Ronaldo e a equipe, que eles assumiriam estas dívidas, mas claro que a partir do momento em que você pode tentar negociação, o que você às vezes consegue de redução para pagar, ou então é em cima de prazo também, porque quando eu falo de burocracia, Romano, Panzi e amigos aqui da grande resenha esportiva, é porque o torcedor se recorda, teve um transferban, se não me engano, do Zória, lá da Ucrânia, ou de uma dessas dívidas aí, que são várias que o Cruzeiro teve, eram várias que o Cruzeiro teve ao longo do tempo. E a dívida de transferban, ela funciona da seguinte forma: se você simplesmente, porque o processo vem lá, a punição informa conta que deve ser feito o depósito para pagamento. Se você simplesmente faz aquele depósito, cabe apresentar à FIFA, e a FIFA tem um prazo para que essa punição ela seja extinta. Porque, por exemplo, se eu te faço um depósito, Romano, na conta, eu posso colocar, por exemplo, um envelope vazio. O banco vai confirmar aquilo e o dinheiro não vai para sua conta. Então, é toda uma burocracia que precisa acontecer. Por exemplo, se você só simplesmente repassa o dinheiro para o clube, aquele clube vai ter que se manifestar para a FIFA que realmente a dívida foi quitada. Ou você pode antecipar etapas, negociando já tudo com o clube, e quando você faz o depósito, faz a TED, faz a transferência internacional, você já comunica à FIFA tendo aquele acordo já com a equipe que você deve. Então isso queima algumas etapas no processo e facilitaria a liberação do transferban. Eu acho que se acontecer, vai ser com este processo para antecipar, porque senão, mesmo que fosse paga essa dívida há alguns dias, iria demorar até que tudo fosse comprovado. Então, essa é apenas uma das áreas que precisam ser acertadas, algumas arestas que precisam ser aparadas para que tudo se resolva. Mas repito, o prazo máximo para pagar, pelo menos para essa primeira rodada, é amanhã, porque você aí teria a liberação da FIFA e poderia registrar os atletas no BID da CBF. Então, vamos seguir acompanhando. Agora, se não tiver isso, eu vou pagar para ver qual equipe que vai jogar, porque o Paulo Pessolano já deu mostras de ter um time titular. E, por exemplo, o time de ontem, vamos lá, Rafael Cabral precisa ser inscrito, Rômulo não precisa, Maicon precisa, Sidney precisa, Rafael Santos não precisa, Nonoca não precisa, Pedro Castro precisa, Marco Antônio não precisa, Giovani precisa. O Giovani, ele tinha contrato, mas a renovação foi feita após o fim deste contrato, então ele precisa registrar um novo contrato. Vagninho precisa e o Thiago não precisa. Então, só do time que começou ontem,
Rafael Santos, Rômulo, Nonoca, Marco Antônio e Thiago. 5 de 11. Então, não sei se ele colocaria outra equipe, enfim. Por enquanto, tudo é em cima de hipótese. Mas é claro, o torcedor espera essa boa notícia ser dada pelo Ronaldo e pela equipe para acabar com esse pesadelo aí que rondou o torcedor desde a metade do ano passado, né, Romano? E além de pesadelo que rondou o torcedor americano, torcedor cruzeirense, perdão, que eu fui ler um negócio do América aqui, torcedor cruzeirense, tem um outro detalhe também, não sei se o Panzi concorda comigo, que eu fico imaginando a cabeça do Pessolano, né? Será que eu posso contar com esse aqui na estreia? O cara treinou comigo, ou vou escalar... Acho que ele preparou um time A, B e C, né, não, Panzi? Ô Romano, como diria o filósofo Rafael Sobes, a gente não sabe 10% do que acontece lá dentro, né? Talvez o Pesolano já tenha informações que nós não tenhamos, talvez ele tenha na cabeça dele uma equipe alternativa e já saiba que a coisa não vai acontecer, ou talvez ele já tenha a garantia da gestão do clube que vai tudo ser pago, que ele pode contar com o que ele trabalhou durante a semana. A gente fica trabalhando em cima de algumas suposições, as informações que chegam, o Samuel traz aí os jogadores que precisam ser registrados e a gente fica conjecturando. O fato é que é mais da metade do time que ele trabalhou, que a gente chama de time A, nesse jogo treino, precisa ainda de ser registrado. Você pega os que não precisam, aí você vai mesclando com outros que jogaram no B, no C, para tentar formar uma equipe. O Samuel, você pode me ajudar aí. O Rafael, o goleiro, chegou, o Brazão também. Eles precisam ser registrados. Sim. Se não houver o pagamento, quem vai ser o goleiro do Cruzeiro, já que o Lucas França foi comunicado, né? Sim, e já vai ser o Denivis. É o Denivis. E se ele machucar no jogo? Aí é outro da base, Basílio. Então é uma situação muito complicada, mas muito complicada principalmente para nós, da imprensa, e para o torcedor que está ansioso, está na expectativa para ver o Cruzeiro, para ver esse novo time em campo. Porque eu imagino o Romano, Samuel, na cabeça do Pesolano, a coisa já deve estar mais clara, ele deve ter uma maior certeza do que fazer. Eu imagino e espero que seja assim. Deixa eu colocar aí uma suposição também. Não tenho informação sobre, mas pelos treinamentos, porque o que acontece? Se essa possibilidade já fosse comunicada ao Pessolano, eu acho, por exemplo, se o Cruzeiro pagar amanhã, o mais cedo possível, o trabalho vai ter que ser muito rápido do departamento de registro para que todos estejam no BID até às 7 horas da noite de terça-feira. Mas pagando amanhã, eu acho que boa parte dá para conseguir. Talvez o que dependa de documento internacional possa agarrar um pouco.